É realmente possível fazer um míssil balístico tão barato, ou até mais barato, e ainda assim eficaz? Sim, vai ser um análogo do AT-CMS, mas vai custar pelo menos 2,5 vezes menos do que o AT-CMS. Por que não está voando para Moscou? Não, olha, o FP9 vai atingir facilmente alvos em Moscou, porque ele tem uma velocidade muito alta. O impacto vai ser direto no alvo. Por exemplo, o Iskander agora tem 800 metros por segundo. O nosso vai ser acima de 1.200. E por isso vamos superar a defesa aérea muito mais facilmente. Hoje entrevistamos no canal Armia TV o cofundador e engenheiro-chefe da empresa Firepoint, Denis Stillerman. Boa tarde. Senhor Denis, sua empresa é bastante conhecida, muitos acompanham, sabemos disso. Os russos, inclusive, veem regularmente os comentários e podem sentir na pele o funcionamento dela. Vocês frequentemente trazem diferentes motivos para a notícia, e eu gostaria de começar pelo mais recente. No final de fevereiro, vocês publicaram um vídeo do teste da FP7, a balística ucraniana. Foi pouco tempo entre o teste e esta entrevista, mas aí com vocês as inovações acontecem rápido. Em que estágio ela está agora? Tem alguma novidade? Bom, vamos testar já nos vizinhos. Teremos logo lançamentos de combate. Sim, vamos fazer uso em combate. Naquela época, quando vocês começaram a fazer os Deep Strikes, já existia uma demanda real por isso? Ou primeiro veio a oferta? Não, eu vi que havia demanda, que havia interesse em atingir alvos no interior da Rússia. Quando começaram a atingir, por exemplo, aquele centro de negócios em Moscou, onde ficava o ministério, eu entendi, eu vi quanto esses drones custavam, percebi que poderíamos fazer por metade ou até um terço do preço, e foi isso que fizemos. Você se lembra dos primeiros lançamentos bem-sucedidos? O primeiro lançamento bem-sucedido, assim, oficialmente confirmado pelas autoridades, foi em Taganrog, quando dentro daquele hangar específico nós atingimos o A-50, que tinha ido para lá para passar por um processo de modificação técnica. É aquele momento em que está pegando fogo, e você pensa, Não, é aquele momento em que já vem uma certa confiança. Isso já foi depois dos testes em Pavursk, porque a gente entendeu que depois veio um ajuste muito grande, que é a tática, o uso e a velocidade de montagem. Depois percebemos que lançar de mesas no campo não era o ideal. A primeira coisa que entendemos ainda em 2023 foi que lançar de aeródromos das rodas era uma completa loucura, então fizemos o Pyrostart, decolamos com o Pyrostart. Lá era preciso montar umas mesas no campo. Percebemos que isso era impossível, porque a montagem, o avião é uma coisa que deve ser feita com calma. Fizemos um caminhão. Agora todos os aviões são lançados de caminhões militares. Eles são preparados para o lançamento, vão até o local e já estão totalmente prontos para decolar. realmente o fato de não precisar acelerar na pista ali é ótimo. E é impressionante quando eles... Sim, claro. Agora todo mundo está migrando para esse combustível sólido, porque são exigências dos militares. E é muito importante que agora tudo esteja em estreita cooperação com os militares, porque ninguém ali é apenas um portador. Não existe nenhum conhecimento sagrado ali, só a experiência que as tropas adquirem diretamente pode. Ela deve sempre ser levada em conta e mudar muito rapidamente. E fazer alguns testes. Por isso, sempre ouvimos com atenção. Se eles dizem algo, nós fazemos. Foi assim que o FP2 surgiu, a pedido dos militares. O militar disse que era preciso destruir alvos lá com algum tipo de munição pesada. Vamos diminuir o tanque e colocar mais munição. Vamos destruir depósitos ou postos de comando a 100 a 200 quilômetros da linha de contato. Fizemos isso muito rapidamente e ainda não havia FP2 na codificação, mas ele já estava voando, simplesmente convertido. No sul, FP2. Isso é lenda. Dados públicos permitem o voo por coordenadas ou manualmente, sob comando. Vimos vários vídeos. Sim, os automáticos até orientam. Há vídeos do piloto controlando manualmente indo ao alvo. A inteligência posta vídeos da Crimeia em chamas. Olha, ogiva de 105 quilos.
Algo muito sólido. E você fala sobre uma interação próxima com os militares. Um momento como esse para quem está envolvido no treinamento militar e no treinamento para trabalhar nessas áreas. Portas, temos uma unidade separada em nossa empresa que lida com a interação com os militares. E realizamos treinamentos sobre montagem, configuração e gerenciamento e interagimos constantemente uns com os outros. Por quê? Como a aeronave que voa para um ponto de lançamento real, RLS, e que possui uma ogiva grande, é necessário realizar testes em simuladores, não é verdade? Sim, temos simuladores. E agora? É muito fácil direcionar o míssil até o alvo, porque o princípio de controle do míssil é completamente diferente do de um avião desse tipo. Mas agora isso já foi resolvido e atualmente temos orientação automática. Estamos testando junto com várias empresas ucranianas. E se houver algum sistema de orientação automática para asas, convidamos todos a participar. Se vocês tiverem qualquer tipo de solução viável que possam nos oferecer, estaremos inteiramente à disposição e teremos o maior prazer em avaliar cada uma delas detalhadamente. Agora estamos começando com o Hackathon da Maria Berlinskaya, onde convidamos todas as equipes. Lá haverá treinamento, será independente. Um júri composto por militares e especialistas vai selecionar 50 equipes. Cada equipe receberá treinamento na associação da Maria Berlinskaya. E depois receberá $60 mil. Um grant, um investimento semente, para que possam colocar algo em prática. E vamos esperar que algumas equipes jovens com ideias muito boas possam finalmente aparecer. E não precisa ser necessariamente drones voadores. Pode ser um UAV, pode ser qualquer coisa. Até mesmo cozinhas de campo, por exemplo. Bem, qualquer coisa, isso não importa. O importante é que seja necessário para as tropas. Uma corporação inteira está crescendo. E isso é maravilhoso. Obrigado. Eu ainda queria perguntar uma coisa. Vocês, como sabem, alguns militares que lutam no P2, eu pergunto, e aquela ogiva de 105 quilos que colocam lá? Pergunto, vocês mesmos fazem isso? Eles dizem que não. Essa é uma posição de princípio da 4Point. Só que aquele explosivo que eles têm lá é meio codificado. O corpo precisa aguentar a perfuração de 15 centímetros de concreto. E para que a ogiva não se desfaça com esse tipo de perfuração? Nós planejaram as munições para nós e tem 2 empresas envolvidas. Agora estão enchendo e produzindo ela completamente. E a gente controla muita qualidade, porque se você coloca algum explosivo lá sem saber direito, todos os 4, ele pode simplesmente não detonar direito, porque quando a onda de detonação passa, se houver algum vazio ali, isso simplesmente destrói a eficiência. Na hora? Agora já a cada 20ª munição a gente abre e verifica como está. Antes disso, a cada 5ª munição a gente abria e conferia. Tudo pensado nos mínimos detalhes. Não, isso está justamente especificado pelos militares. Estava especificado que, no primeiro lote, cada 5ª peça é inspecionada. Se 200 amostras passarem sem problemas, passa a ser 1 a cada 10. Com 300, passamos para 1 a cada 20. E depois, 1 a cada 100. Se diz que começou a desenvolver balística justamente quando recebeu o pedido para fazer um clone do 4º compartimento de um míssil balístico. Não de um míssil balístico, mas sim do míssil S-300. Ou seja, no processo de clonar os mísseis S-300 para os nossos lançadores existentes, foi feito ali. O pedido era para fazer uma coluna do 4º compartimento. Nós o fizemos, ele é fundido completamente em magnésio. Foi um desafio técnico e tanto. Agora, o 4º compartimento é feito de carbono aqui. Depois fizemos o motor, fizemos o bocal, fizemos os atuadores. Sem folgas, fizemos todas as superfícies lá, tanto as gasodinâmicas quanto as aerodinâmicas. Fizemos o 2º compartimento, fizemos o controlador de voo. Agora temos um foguete totalmente funcional, que com a presença de um buscador ou integração com radar, pode atuar como interceptador. De qualquer coisa. Enquanto ainda não concluímos a integração, que já fizemos e estamos fazendo agora com empresas europeias líderes,
E esta será, na verdade, uma iniciativa que foi devidamente proposta pelo governo da Ucrânia. Ela se chama Freya. É a deusa da beleza, do amor e da guerra na mitologia escandinava. É o escudo balístico europeu. Já há várias empresas europeias líderes envolvidas nessa iniciativa. E quando a integração for concluída, com radares europeus, centros de comando europeus e uplinks. E se ocorrer um GEOS Ground on Site, interceptaremos os projéteis balísticos através da cabeça de busca. Caso isso não aconteça, tentaremos interceptar as coordenadas recebidas dos radares via enlace ascendente. Antes disso, percebemos que poderemos usar esse foguete como um análogo barato, ataque MSU. Como alguém que está longe da área de design, fico impressionado com a rapidez com que você faz isso. Porque, na verdade, vocês estão lançando produção, estão realizando ataques profundos, estão realizando ataques de média distância, estão fabricando um míssil de cruzeiro. E parece que tudo está indo muito bem. A gente se especializa nisso e tudo vai ser assim para sempre. Perfeito. Mas vocês vão além, fazem um míssil balístico e ainda por cima em um prazo tão curto. Já está em uso em combate. Agora. E pelo que eu sei, o FP7, aí começamos com balística, mas já estamos falando também do FP9. Sim. Bem, nossa missão é vencer a Rússia. E, finalmente, para que nossos filhos não precisem mais ir para a linha de frente. Tudo precisa ser resolvido agora. Você não vai causar nenhum impacto na Rússia com mísseis de cruzeiro, porque a Rússia é um país tão monocêntrico, onde toda a vida se concentra em Moscou, ou melhor, provavelmente em São Petersburgo. 20%. Sim, é exatamente isso que está acontecendo agora lá em Pavlovsk, o que acontece também lá em Kotlobane, o que acontece nas instalações da fábrica de Iskander e o que acontece no importante porto de Novorossiysk. Quando algo pega fogo por lá, não se consegue notar absolutamente nenhuma marca visível na parte do topo. Eles entendem que vivem sobre um anel denso de defesa antiaérea. Bem, é preciso destruir algo lá em Moscou. Refinaria de petróleo, Almaz Antey, comunicação Estrela, um monte de alvos militares que podem ser destruídos. Também a própria balística. Nós não vamos receber permissão para destruir alguns alvos. Por isso estamos desenvolvendo para isso. E eu repito, isso não é ciência de foguetes, apesar de estarmos fazendo mísseis. Está tudo descrito, tudo feito, é só pegar e fazer. Haverá alguns fracassos pelo caminho e haverá alguma experiência. O principal problema é que com todas as nossas conquistas que nós temos, você entende o quê? Gabi Yuznoye, Yuzmash, Arsenal, PHZ eram defesas que estavam sob subordinação direta a Moscou. E eles nem tinham. Os agentes da KGB que trabalhavam na Ucrânia, eles se reportavam diretamente à KGB de Moscou, entende? E toda essa documentação existe. Toda a documentação até o momento da dissolução da URSS está em Moscou. Isso é algo que precisamos entender. E todos os projetistas russos de Moscou usam esses materiais livremente. Mas nós, a Ucrânia, não temos acesso a esses materiais. Essas empresas estão sentadas em cima desses materiais, como cachorro em cima do feno. E o que foi proposto por mim, ir lá, recebeu autorização e apoio do presidente, depois do ministro da Defesa, ainda não foi realizado. Foi proposto em 2024 criar uma biblioteca de documentação de projetos da época da URSS, com acesso aberto para as empresas estratégicas, não só para nós, para todos, para que a gente não fique reinventando a roda o tempo todo, entende? Bom, esse é o ponto. Quando tudo isso já foi feito e a gente continua repetindo o processo. Até agora isso não foi realizado porque existe uma resistência passiva. Até hoje essa documentação não foi digitalizada. Ou ela queimou, ou sumiu, ou teria feito alguma coisa. Foi a mesma coisa com o S-300. Por que a gente foi direto para a colunagem? Porque o esquema aerodinâmico, é claro, você não vai precisar testar por muito tempo, nem ficar ajustando demais. Vai lá e faz do jeito dela. Todos os coeficientes estão claros, tudo está descrito na documentação.
Mas quando imaginei que pudesse acontecer alguma coisa, essa documentação, justamente a parte principal sobre o sistema de controle, sumiu, se perdeu e não existe mais. Entende? Tivemos que refazer completamente o controlador de voo do zero. Para a modelagem aerodinâmica, para selecionar os coeficientes adequados para o controle do míssil. Por isso, uma biblioteca dessas vai acelerar muito todo o nosso mercado. Além disso, precisamos implementar coisas assim. As tecnologias de gestão mais avançadas que existem no mundo, por exemplo, em Israel, tudo está disponível em acesso aberto para todos os fabricantes de armas. Não se pode usar propriedade intelectual gratuitamente, mas todo mundo sabe onde está cada coisa, como funciona, de quem pode pegar ou comprar, para não precisar reinventar a roda o tempo todo. Por isso, se essa biblioteca tivesse sido criada, os mísseis B teriam aparecido muito antes. Isso foi no início de 1925. Agora é o começo de 1926. Os mísseis balísticos apareceram. Vamos continuar. O FP9 vai chegar, espero, no começo do verão. Vai ficar tudo bem. Haverá testes no início do verão? Sim, haverá julgamentos, porque todos nós o temos. Agora estamos terminando o motor, abastecendo um conjunto de motores. E faremos os exames. No FP9, São 800 km FP7. até 200, até 300, eu acho. Isso dependerá da ogiva, de quanto ela pesar. No início do verão, o FP9 será testado e seu modelo mais novo estará pronto para concluir tarefas também no início do verão. Como Você acha? Bem, tenho certeza de que até o início do verão já teremos uso em combate do FP7. E quanto ao FP9, não será antes do verão, mas sim no início do verão que faremos os testes. você mencionou essa biblioteca, que é muito importante e que contém muito conhecimento e informação, agora está lá na Rússia. E sobre a criação da nossa centralizada, o problema aqui é mais em criar, trocar experiências ou realmente encontrar esses... Está tudo em formato de papel. Um exemplo típico é o que aconteceu quando estávamos em Kharkiv, na fábrica de aviação de Kharkiv, que montava mísseis de cruzeiro. Toda a documentação sobre mísseis de cruzeiro desapareceu repentinamente em algum lugar. Ela pegou fogo. Bem, o que é isto? Você entende? E bom, talvez até seja melhor assim, graças a Deus, porque os mísseis de cruzeiro eram totalmente de alumínio, então eles eram muito visíveis nos radares. Por isso, passamos a fabricar mísseis de carbono, que são muito mais fáceis de produzir e não exigem um pessoal tão qualificado. Mas precisamos entender que nós, os russos, usam livremente o conhecimento que nossa indústria de defesa adquiriu na época da União Soviética. Nós não temos acesso a esse conhecimento. Essa é uma situação impossível. Diz que o alumínio requer trabalho especializado. Já o carbono é mais simples. Sim. Mas parece que o carbono, pelo menos à primeira vista, talvez não seja tão visível nos radares. O carbono, por exemplo. Bem, na verdade, não é bem assim. Se o carbono for a camada estrutural principal, logo depois disso vem um material de enchimento muito especial e tecnológico, do tipo anti-radar, e logo em seguida temos a camada de vidro. Ele acaba sendo muito menos visível nos radares quando comparado diretamente ao alumínio convencional. Não estamos sem rumo ou documentação. O que fazemos agora é por um novo produto, algo totalmente diferente para os russos. Eles não entendem bem porque seus desenhos são de um jeito e aqui usamos carbono. Na verdade, não. Eles também passaram a usar carbono nos Shaeds. Shaed é um produto de carbono. Eles provavelmente também estão desenvolvendo agora alguns mísseis de carbono, porque isso é muito mais fácil do que fazer de alumínio. Mas lá existe essa escola antiga, e a rotina deles, onde tudo tem que estar do jeito deles. Alumínio, rebite, fizeram daquele jeito e pronto, não tem outro jeito. Supervisor, número, marcação, pronto, não tem conversa. Em relação a isso, já que eles têm essa escola antiga e tanta informação, como você avaliaria agora o desenvolvimento especificamente do programa balístico deles? Em particular, as últimas notícias sobre o Oreshnik, esse aí que... Não, o mais importante, decisões, quantas, se eles fazem 4 por ano ou 10 por ano, isso não faz o menor sentido. Tudo isso precisa ser produzido aos centenas por mês, entende?
Aí sim faz sentido. Se a gente fizer 2 ou 3 mísseis balísticos por mês, isso não faz sentido nenhum, não tem impacto nenhum na linha de frente, não vai mudar nada. É fundamental que existam grupos móveis equipados com mísseis balísticos táticos. Essas unidades serão responsáveis por realizar uma análise móvel a uma profundidade de 200 quilômetros de distância a partir da LBZ. Implantação, lançamento, tudo em 15 minutos. E aqui, se considerarmos o curto alcance dos celulares russos desse tipo, o Iskander chega a 500 km. Trabalhar? Bem, eles converteram os S-300 em versões sem sistema de busca. Converteram-nos para uso balístico. Eles também modificaram o S-300. Sobe balística. Eles têm um ponto ali a uma distância muito curta. Não sei o que mais eles têm lá. Eles têm cerca de 200 km. Não me lembro como era um tornado. Era o que me lembro. Há uma distância entre eixos. O S-300 fica em Maze. Você já escolheu uma plataforma? Tudo deve parecer um caminhão normal. Todos esses carros fortes pintados de verde militar destinados ao pagamento de moeda estrangeira são desnecessários. Cabine blindada, mas que externamente não difere de uma cabine comum destinada à proteção militar. E absolutamente tudo tem que se assemelhar a um veículo civil comum. Num carro civil, a estrutura inferior pode não aguentar a partida. Não, tem tratores. E se não resistir ao lançamento? Tudo bem, os tratores lá estão com fantasmas. Vocês ainda não fizeram uma licitação para o trator? Não, a gente compra o que tem no mercado e pronto. A gente não complica nada. Compra o que tiver disponível no mercado e pronto. Temos um vídeo dos Shahed móveis com lançadores grade adaptados. Instalam em picapes Mitsubishi e funciona. Talvez no futuro a balística seja lançada assim também. Eu acredito que, na verdade, o mais importante é que seja absolutamente impossível identificar um veículo militar misturado em meio ao intenso fluxo de carros. E que eles não consigam obter informações sobre onde está acontecendo o deslocamento. Porque quando você tem um carro com um sistema de tração integral nas 4 rodas, pintado de verde, isso acaba sendo suficiente. Isso acaba representando um perigo constante para toda a tripulação. Eu concordo plenamente. Quando falamos sobre assuntos complexos como a necessidade de produzir em massa o pecador, quais são os fatores que impedem os russos de fazê-lo? Olha, ali era a velha escola soviética. Eu vi como o S-300 foi feito completamente. Eu conheço muito bem como ele foi criado. Foi feito tudo de forma tão cara e luxuosa que é até difícil de descrever. Ou seja, tudo sempre era feito para que processos tecnológicos incrivelmente complexos. Era preciso fazer assim. Eu realmente não entendo por que isso era feito. Porque antes não existiam certos tipos de máquinas que existem agora, mas é um produto muito complexo. E lá nós simplificamos muito, muito mesmo. Como é barato de produzir. E continuaremos assim. Todo em alumínio. Vamos ver como esses S-300 estão configurados e quem decide. Não sei o que eles não produzem. Eu estive muito envolvido no setor da indústria militar russa até o ano de 2008. Eles possuem esse tipo de tecnologia por lá. Exagero. Preços 3 ou 4 vezes maiores não são exageros. São uma completa bobagem infantil. Em algumas NIOCs que conheço, os preços eram até 35 vezes mais altos. Não existem muitos deles. E temos a sorte de que eles estejam fazendo tudo o que podem por lá. Falando sobre o seu próprio programa de mísseis balísticos, a principal estratégia adotada é a redução de custos operacionais e a máxima eficiência. É realmente possível fazer um míssil balístico tão barato, ou até mais barato, e ainda assim eficiente? Os darts equivalem ao AST-CMS. Provavelmente com uma ogiva maior do que a do ATAC-CMS, mas ele vai custar pelo menos 2,5 vezes menos do que o ATAC-CMS. Isso impressiona pelos prazos tão curtos em que vocês estão conseguindo realizar tudo isso. Porque, na verdade, o programa balístico na Ucrânia é um tema muito delicado. Se estivermos falando sobre a produção em série do FP7,
Em que quantidade vocês planejam produzi-los? Olha, a quantidade que nos encomendarem é a quantidade que vamos produzir, porque sempre trabalhamos com volumes de produção muito grandes. E lá, diferente do FP5, não há nenhum motor de foguete, porque no FP5 o motor de foguete é o propulsor, que estamos desenvolvendo agora e teremos nosso próprio motor. E isso é uma coisa bem complicada, enquanto no MFP7 é algo bem simples. Mencionamos o FP5, os lendários foguetes Flamingo, que também recentemente interagiram com a balística russa na fábrica de Votikinsky. A profundidade é bastante grande, e você diz que na guerra moderna é fácil combater mísseis de cruzeiro. Como é possível entrar e, em geral, quão forte é a defesa antiaérea dos russos? Primeiro, se o míssil voa muito baixo, é muito difícil de detectar. Isso é o principal para os radares. Ou seja, sistemas de defesa aérea como o Panzer, como o Thor, eles lá não têm o mesmo efeito que o S-300. Eles não afetam muito o Flamingo. Isso está disponível publicamente. Há um vídeo em que ela voava para Orel e foram lançados 4 mísseis Panzer contra ela. E ela estava voando a uma altitude bastante alta, infelizmente. E todos passaram, de raspão, e ela só foi interceptada por um caça. Se o míssil voa abaixo, algo em torno de 40 metros, é muito difícil por causa do fato de que ela voa seguindo o relevo. É muito difícil interceptá-la do solo, praticamente impossível. E do ar também é muito difícil. É preciso planejar missões, estar lá, ter um mapa preciso, um mapa de altitudes, porque isso é muito importante para a mira. É isso. É um trabalho minucioso, onde vocês têm uma colaboração produtiva com os especialistas que vão lançar. Isso. Eles escolheram a tática, é preciso reconhecer, escolheram a tática certa para alvos grandes como o Flamengo. E agora está tudo indo bem, parabéns aos caras. Em geral, quais habilidades as unidades precisam ter, ou talvez como elas podem chegar ao Firepoint para trabalhar com vocês, trabalhar com seus produtos? Eu não sei com quais produtos. Com FP1, FP2. Lá, muitas unidades trabalham e treinam com a gente. Eu não sei como está sendo feita a distribuição agora. É preciso passar pelo treinamento e depois conversar com a liderança militar para que recebam o FP1 ou o FP2. Ou envolver parceiros e comprar esses FP2 por lá, porque para a linha de frente isso é... Agora também estamos modificando o FP2 lá e ele vai carregar uma quantidade bem maior de carga explosiva. Para a mesma distância. Ah, isso significa que vocês quase vão equiparar ele ao FP1? Não, lá é diferente. Nós vamos fazer com que o FP1 alcance 1000 quilômetros. Já conseguimos isso lá. Mudamos o tanque para a asa e agora ele pesa 105 quilos e alcança 1000 quilômetros. E agora estamos codificando lá e vamos instalar esse tanque na asa. Essa mesma asa com tanque vai permitir aumentar significativamente a potência do explosivo que estará no FP2. Então serão cerca de 158 quilos de explosivo. Vamos esclarecer para nossos espectadores que o FP1 é Um produto... do Deep Strike, que voa por 1000 quilômetros. Bem, além disso, e de forma significativa, sim, Antes, no 60, agora, agora transportará 105. FP2 com 105 quilos trata-se de ataque médio. Se o FP2 tem 200 quilômetros e pesava 105 quilos, segue com o mesmo peso. Será 158 quilos. Muito sério. E ao mesmo tempo, o preço é muito baixo. Até onde? Bem, o preço. Nós também esperamos reduzir, porque encontramos algumas soluções que vão nos permitir abandonar completamente os caros Sérpia, Antena e GNSS, os comutadores. E isso vai ser um grande avanço. Ainda vamos baixar mais o preço. Se tudo isso se confirmar durante o uso em combate, se não afetar a qualidade da missão, então vamos fazer tudo. Como eu disse para você, vamos tentar baixar ainda mais o preço.
Se estamos falando de mísseis, ok, FP-7, FP-9, até mesmo um míssil de cruzeiro, isso é uma coisa bastante conservadora, para falar a verdade. Mas quando falamos de drones FPV, geralmente o ciclo de vida na linha de frente é curto. Eles surgem com super eficiência, mas os russos logo percebem, mudam as frequências, implementam contramedidas e fazem algo para neutralizar. FP1, FP2, até que ponto aquele FP1 que vocês fizeram em 2023, até que ponto ele foi modernizado até agora, além do fato de vocês terem aumentado a quantidade de ogivas? Não, a aviônica está sempre mudando, as soluções de navegação estão sempre mudando, mas esperamos que agora passem. E fizemos o map matching em uma câmera noturna suficientemente barata que vai permitir voar tranquilamente sem GPS. E atingiu o alvo. E isso já vai ser, espero eu, a solução definitiva, porque já passamos por cerca de 7 gerações diferentes de soluções de navegação nesse tempo. Ou seja, estamos sempre mudando. Agora temos pelo menos 4 voos FP1, FP2 em testes todos os dias. E é o mesmo FP1, só que com recheio diferente? Outro, na verdade, está sempre mudando. No começo, fizemos ele de acordo com as habilidades do pessoal que tínhamos disponível. Ou seja, são asas muito simples com perfil aerodinâmico bem básico que é muito fácil de moldar. As asas são planas e paralelas, não precisa usar cerâmica, não precisa ter nenhuma especialização, só precisa ser cuidadoso. Agora já temos uma equipe grande que aprendeu a fazer coisas mais complexas e podemos, sem perder o ritmo, transferi-los para a fabricação, por exemplo, de asas com outro perfil aerodinâmico muito mais eficiente e asas que serão tanques de asa. Entende? Fazer isso sem perder velocidade e quantidade, porque o principal é a quantidade, entende? Tem que ser em massa. Ninguém precisa de 2 aviões por dia. E quais são as quantidades agora, então? De produção? Atualmente, de Pequim, estamos produzindo 200 aviões por dia. Podemos dobrar ou triplicar isso muito rapidamente, com capacidade. Muito potente. Eu só ouvi em algum lugar que o primeiro produto Deep Strike foi lançado, acho que, grosso modo, deram o ponto no Mission Planner para onde ele deveria voar e ele foi para lá. Os primeiros produtos, como dissemos, com o Mission Planner, voaram naquela direção. Uma das maiores dificuldades no trabalho com Deep Strikes, especialmente para uma empresa jovem e promissora, é verificar o alvo. Porque eles foram lançados para lá. E aí, como dizem os especialistas, resta torcer para que algum russo talvez grave com o celular. Ou de que forma vocês faziam as primeiras verificações? Não, sim, foi tudo pelo OASINT. Essas primeiras verificações foram feitas justamente por OASINT. Depois, os parceiros fornecem imagens de satélite. E aí dá para ver onde você acertou, qual foi o desvio usando os satélites. Hoje em dia, conseguir uma imagem de satélite do alvo em uma semana é muito fácil. Mas, de qualquer forma, é mais prazeroso quando você vê um vídeo de um russo atingido lá. É isso mesmo. Durante bastante tempo, isso foi muito gratificante. Mas agora a gente precisa lá. Vencer em China Dier. Quando falamos de OSINT, que também é uma grande parte da guerra moderna, o OSINT russo também está atuando ativamente. Acho que vocês deram o maior trabalho aos incinteiros russos. Houve agitação quando uma mídia ocidental fotografou um depósito com o Flamingo. Eles analisaram cada detalhe para descobrir onde era. Identificaram com certeza que lugar era aquele. Pergunto, eles acertaram? Viram versões verdadeiras de que aquilo era uma fábrica? Bom, vocês estão vendo que todos nós estamos vivos e tudo continua sendo produzido. Foi completamente engraçado ver que aqueles especialistas acharam que a gente não tinha pensado nisso, quando mostramos detalhadamente as paredes, o teto e também o chão exatamente daquela maneira específica. Tudo foi planejado. Mas, ao mesmo tempo, até o presidente afirmou que houve ataques à sua produção. Isto não é passado. Veja bem, temos 200 mil metros quadrados de espaço de produção lá. Isso acontece por toda a Ucrânia.
E a mais, já existem 50 áreas onde está disseminado. E algo está acontecendo em algum lugar. O engraçado é que foi um golpe de sorte. Um golpe de sorte. Sabemos para onde estava voando, foi abatido e por acaso atingiu o alvo. E sim, bem, vamos para o próximo. Temos tudo duplicado e alguns. Os principais construtores são responsáveis por 3 empresas. Ou seja, por exemplo, temos uma oficina que está funcionando e existe exatamente a mesma oficina que não está funcionando, está completamente parada. Está pronta para, em caso de destruição, os caras pegarem as coisas, se mudarem e no dia seguinte começarem a produzir. Não temos só uma dessas. Essa oficina foi destruída. Tínhamos outra oficina onde fazíamos coisas muito complexas. Também foi destruída. Mas graças à duplicação, no dia seguinte os especialistas já tinham se mudado e continuaram seu trabalho. No outro prédio. Posição de reserva. Sim, sempre duplicando. Mas mesmo assim, apesar de todo esse planejamento inteligente, quando falamos de uma escala de produção tão grande e já com tantos produtos, ainda assim em algum lugar vão encontrar, em algum lugar vão ver. O que fazer com isso? É preciso transferir toda a produção para o exterior ou enterrar tudo a 200 metros debaixo da terra? Olha, levar para o exterior eles não conseguem. Infelizmente, começamos a produzir nossos próprios motores. Os motores para FP1, FP2 só foram feitos porque nenhuma empresa no mundo conseguia acompanhar o ritmo do nosso crescimento. A gente entendeu isso, desenvolveu nosso próprio motor e começou a produzi-lo. Eles todos se movem no ritmo de tempos de paz. E eles mesmos entendem isso, eles mesmos escrevem sobre isso. Enquanto a guerra não chegar lá, eles vão continuar avançando muito devagar. Mesmo a velocidade dos países que agora estão indo rápido, ainda assim, isso não é nada comparado ao ritmo com que a gente está avançando. E trazendo para o exterior. Este é um problema de gestão muito complexo. Restrições ambientais e burocracias existentes no exterior impedem o lançamento de qualquer empreendimento, rapidinho. Isso é algo muito complicado. Todos nós odiamos nosso país, porque temos muita burocracia e funcionários demais. Anormal, mas relativamente. Na vigência da sede jurídica, o Estado eliminou todas as restrições e a burocracia. Hoje, para construir uma fábrica ou abrir uma produção, a Rheinmetall diz que levou 1 ano sem conseguir abrir nada. Isso é uma completa bobagem. Abrir uma fábrica leva 1 dia. Você chega, vê, fica pálido, pronto. O que tem lá, eu não sei. Bem, no futuro, se isso for feito no território da Ucrânia especificamente, existe uma previsão de que isso seria para 2030. Todos nós já estaremos vivendo debaixo da terra, com uma linha de biogás subterrânea, tudo indo para baixo da terra. Vocês ainda não têm escadas rolantes. O que vocês precisam entender é que construir uma fábrica protegida desse tipo vai chamar muita atenção agora. E no caso de determinadas empresas industriais, por exemplo, de produção de explosivos ou de fundição de motores de combustível sólido, simplesmente é algo extremamente arriscado e perigoso colocar em instalações debaixo da terra. Ali pode-se destruir tudo completamente, todo o complexo. Motores de combustível sólido. Ali o perigo é justamente de uma catástrofe ambiental, pelo que eu sei. Sim, sim, sim. Se falarmos de perclorato de amônio, no ar, ácido clorídrico. Acontece que 30% da massa queimada do perclorato de amônio. Quando falamos sobre tudo isso em grande escala, parece que vocês já fazem isso há décadas, embora, na verdade, a empresa seja muito jovem. Foi criada em 2022. Sim, em novembro. Novembro de 22 e já em janeiro de 23 vocês mostraram os produtos. Um prazo muito curto. E eu só lembro daquela época. Hoje em dia, as pessoas já se acostumaram. Os Deep Strikes decolaram do campo da refinaria. Os Deep Strikes chegaram em algum lugar em Skupshchina. Já virou rotina. É o dia a dia. Eles estão sempre chegando. Se a gente lembrar de 2022, ninguém nem sonhava que iríamos tão fundo. Tô falando do público em geral, que chegaríamos tão longe assim.
Naquela época, no final de 2022, surge o setor de FPV, que estava apenas começando, com os primeiros fabricantes tentando usar algo na linha de frente. E parecia uma solução óbvia. Vamos mergulhar nessa inovação e trabalhar com isso. Mas vocês já naquela época previam e pensavam, não vamos pensar de forma mais profunda. Olha, é muito mais fácil fabricar coisas grandes, para as quais as pessoas, em primeiro lugar, por quê? Porque isso exige uma certa ousadia, porque para as pessoas é muito mais fazer um bom drone FPV ou fazer um bom Deep Strike, é basicamente o mesmo tipo de gasto de recurso gerencial. Mas nos drones FPV, como a barreira de entrada material é muito baixa, existe uma concorrência enorme. Nos grandes Deep Strikes, a concorrência é muito baixa, se você entra e faz. Deep Strikes de $100 mil, de 50 mil, e eles acertam, você simplesmente domina todo o mercado. O mesmo acontece com os mísseis. Não faz sentido fazer algum tipo lá, furacão, mísseis nossos de 70 quilômetros, faz logo o que ninguém faz e pronto. E você não vai ter concorrentes. Assim fica muito mais fácil. Nós vivíamos em uma ilusão, na qual o Ocidente vive agora. Isso é muito importante. Vivíamos na ilusão de que tínhamos empresas estatais e que, se reagirmos agora, se tudo ruir, nada acontecia. E já estávamos esperando tanto por aqueles mísseis. Eu mesmo. Esperava que fossem aparecer mísseis, depois vi que não tinha míssil nenhum. Era preciso começar a lidar com isso. O mais engraçado é que, nos países ocidentais, todo mundo também vive numa ilusão. Agora, somos os maiores do mundo, quem compra sistemas de navegação inercial. Já testamos, talvez, todos os principais sistemas de navegação. Você mencionou no início, e eu não posso deixar de perguntar sobre isso, que a balística vai evoluir gradualmente para defesa antimísseis, defesa contra mísseis. E isso já é algo ambicioso e sério. É uma tarefa difícil, porque, de fato, no mundo, não são muitos que conseguem derrubar mísseis balísticos, hoje em dia. Pois é, para conseguir derrubar mísseis balísticos, é preciso treinar o radar e realizar uma quantidade enorme de testes. Cada teste hoje em dia custa muito dinheiro. Por isso, e aí está a nossa vantagem competitiva. Primeiro, temos um interceptador que funciona 100%, porque é um clone do S-400, com um motor ampliado. Segundo, teremos agora um grande número de lançamentos reais e de teste de mísseis balísticos. Venham treinar seus radares com os nossos disparos, pois para isso é preciso conhecer a trajetória onde o míssil voará. Com as chegadas do Iskander, não conseguirão treinar os radares porque não sabem como ele voa. E quando há uma trajetória clara para a balística, você pode treinar todo o sistema com muita facilidade. Vai interceptá-lo. Balística é diferente de balística? Sim. Não, veja, o Iskander é um míssil aerobalístico que sobe a uma grande altitude, depois converte energia potencial em cinética e voa como um avião. Elas se disfarçam como mísseis, mas isso aqui é realmente um avião, não segue uma trajetória balística. Depois mudam a trajetória e atingem o alvo. Agora, estatisticamente, é nos seus lançamentos que você aprende a rastrear e focar. Sim, eles focam, e o mais importante é que nossos mísseis não são de alumínio, como aqueles que agora permitem que a Europa treine os seus, mas sim mísseis totalmente compostos, que são muito menos detectáveis para os radares do que um míssil de alumínio. Vocês têm. Sobre essa interação e colaboração de que você fala abertamente, também ouvi falar de um ponto em que vocês podem transferir licença de produção, franquia de produção basicamente, de produtos desde que haja um grande pedido que algumas empresas possam receber. Sim, se eles passarem pelo nosso controle de qualidade, pelo nosso compliance, para garantir que não haja problema, e sim, claro, se houver um pedido grande, então FP1 e FP2 nós transferiremos, porque são produtos muito simples. Um produto em que no FP1 há uma asa-tanque, nós não vamos transferir, porque a asa-tanque exige um alto nível de especialização para funcionar corretamente, não vazar e ser montada com qualidade. E tanto o produto atual quanto o P1 e o P2 podemos transferir facilmente, porque não há nada complicado ali. E em 2 meses dá para treinar qualquer equipe de pessoas habilidosas. Falamos bastante com você sobre sua empresa, primeiro sobre seus produtos
E o que me impressiona nessa conversa é que você aborda coisas muito complexas de uma forma bastante simples. Vocês são assim, fazer um balete? Então faz, e sim, a gente faz isso, faz aquilo, e pronto, tá feito, e funciona. Existe alguma situação em que a FairyPoint te dá uma tarefa e você diz, olha, aqui são tecnologias modernas, desculpa, mas não vamos conseguir. Olha, claro que sim, porque tem muita coisa que a gente não sabe fazer. Infelizmente, muita gente nossa foi embora. Além disso, a nossa formação em engenharia era de nível muito baixo mesmo. E isso foi muito ruim, porque, infelizmente, nós começamos com a iniciativa do KSE de criar uma faculdade de engenharia. E nós aplicamos provas. No começo eu pensei, vamos aplicar prova, porque estávamos oferecendo uma bolsa de estudos muito boa para quem estudasse. Tudo, dupla formação, diploma europeu de uma universidade europeia renomada. Essas eram as nossas condições. E nós aplicamos, eu disse, vamos aplicar provas de radiotécnica da Universidade de Kiev ou provas do MFTI, que eram feitas nos anos 90. Eu estava convencido de que ninguém conseguiria passar. Então eu disse, tudo bem, vamos voltar 2 níveis atrás e aplicar as provas do KPI dos tempos da União Soviética. Criamos esse tipo de questão. No final, disseram que nenhum estudante conseguiu passar nos testes. Absolutamente ninguém passou nesses testes, certo? Realmente. Prestamos muita atenção nos alunos das Olimpíadas, tentando de alguma forma elevar o nível da educação, porque isso é muito importante. Isso é o futuro do país. Nunca tinha pensado nisso. Então é isso aí. É uma abordagem tão abrangente para criar esse míssil balístico que começa lá atrás, em algum lugar. Uma criança de 13 anos. Sim, isso precisa ser feito. Isso é algo que precisamos fazer no nosso país, porque, vejam, na época da União Soviética, vocês podem conferir, havia algumas equipes internacionais, entre estudantes de física do ensino médio. 6 pessoas, 4 eram da Ucrânia. O mesmo acontecia com a matemática. E, inclusive, alguns desses caras nem eram necessariamente de Kiev. Alguns eram de vilarejos bem pequenos. Eu ainda me lembro de um rapaz do distrito de Bilatserkava, que se tornou o grande vencedor da prestigiosa Olimpíada Internacional de Matemática. E havia muitas pessoas assim. A Ucrânia é muito talentosa, mas sempre tivemos uma falta de confiança em nós mesmos, e está na hora de acabar com isso. E precisamos entender que a Ucrânia agora é um país com a menor carga burocrática. Por isso, é o país com mais oportunidades do ponto de vista da realização científica e de engenharia. Este é o momento em que, para ensinar física a uma criança, para explicá-la, você pode dizer diretamente com um exemplo. Olha o que é um foguete, veja as coisas incríveis que ele faz. Sim, é verdade. Você pode ver aonde seu trabalho vai te levar. E no final desta entrevista, no início desta conversa, literalmente antes da entrevista, eu pensei em uma afirmação assim. Para muitas pessoas, o critério de eficácia dos Deep Strikes e, em geral, de tudo é por que não está voando para Moscou? E você também mencionou no começo que a Rússia vive de Moscou e São Petersburgo. Falando agora sobre todos os aspectos técnicos da produção, chego à conclusão de que é totalmente possível criar um meio que chegue até Moscou. Sim, o FP9 vai atingir alvos em Moscou com facilidade, porque ele tem uma velocidade muito alta. O impacto será direto no alvo. Por exemplo, o Iskander agora tem 800 metros por segundo, e com essa velocidade ele acerta o alvo. O nosso vai ser acima de 1.200, e por isso vamos conseguir superar a defesa aérea com muito mais facilidade. Sim, alguma coisa vai se perder, mas cerca de 25% vai com certeza atravessar e atingir o alvo. Mas não é possível atingir nada com mísseis de cruzeiro. E agora, nem com drones é possível atingir nada em Moscou. Nada realmente significativo. Se algum drone chegar a algum lugar, mas e daí? Perder 200 drones só para que um chegue a algum lugar? Isso não faz sentido nenhum.
Somos gratos por essa abordagem. Aqui as asas voam na borda de ataque, aqui no ataque profundo, aqui as asas e o foguete. E em Moscou, deixamos a balística. Sim. Aguardamos com expectativa os próximos anúncios e os seus vídeos nas redes sociais, das quais, afinal, já fizemos um teste. Não é um site. Muito obrigada, foi muito bom. Mutuamente. É isso aí, vamos relaxar, vamos encobrir tudo. Assim como você parecia estar com pressa.